O livro de Gênesis está repleto de histórias fascinantes e revelações poderosas, mas alguns detalhes nos deixam intrigados até hoje. Mistérios profundos que nos fazem refletir sobre os planos de Deus e os desafios enfrentados pelos patriarcas. Hoje, vamos explorar os 10 maiores mistérios escondidos nos capítulos 15 a 50 de Gênesis. Pegue sua Bíblia e venha comigo. Número 10. O sono profundo de Abraão, Gênesis 15, versículos 12 a 17. No momento em que Deus faz sua aliança com Abraão, ele é tomado por um sono profundo e envolvido por uma escuridão aterrorizante. Essa experiência é acompanhada de uma visão profética que revela o futuro sofrimento do povo de Israel no Egito. Mas por que Deus escolheu comunicar essa promessa em meio a trevas e temor? Alguns estudiosos interpretam a escuridão como um simbolismo do peso espiritual e da seriedade da aliança, enquanto outros veem como um lembrete dos desafios futuros que precederiam a redenção. Esse momento não apenas destaca a soberania de Deus, mas também revela que as grandes promessas frequentemente envolvem sacrifício e espera. Será que o sono profundo simboliza a necessidade de entrega total para receber as bênçãos divinas? Número 9. A origem de Melquisedeque, Gênesis 14, versículos 18 a 20, mencionado em Gênesis 15 como ligação profética. Melquisedeque, o misterioso rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, é uma figura que aparece brevemente, mas deixa uma marca profunda. Ele abençoa Abraão e recebe o dízimo, demonstrando sua autoridade espiritual. No entanto, a Bíblia não nos oferece detalhes sobre sua origem ou conexão com Deus. Alguns estudiosos acreditam que Melquisedeque é uma prefiguração de Cristo, um sacerdote eterno mencionado na carta aos Hebreus. Outros sugerem que ele representa um remanescente fiel ao Deus verdadeiro em meio a uma sociedade pagã. Sua existência levanta questões intrigantes. Ele teria recebido revelação direta de Deus? Porque Abraão reconheceu sua autoridade espiritual imediatamente. A figura de Melquisedeque continua sendo um elo entre o Antigo e o Novo Testamento, apontando para o plano redentor de Deus. Número 8. O teste de fé de Abraão com Isaque, Gênesis 22. O pedido de Deus para que Abraão sacrificasse seu filho Isaque desafia nossa compreensão da fé e da justiça divina. Como Deus, que havia prometido fazer de Isaque uma grande nação, poderia exigir tal sacrifício? Este evento é considerado um dos maiores testes de fé na história bíblica. Muitos estudiosos veem neste ato uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo, enquanto outros destacam a confiança absoluta de Abraão na provisão divina. O momento em que Deus provê o cordeiro substituto é uma demonstração poderosa de sua graça e fidelidade. Além disso, a história nos ensina sobre a obediência incondicional, mesmo diante dos desafios mais extremos. Porque Abraão estava tão certo de que Deus proveria. O que este teste revela sobre o caráter de Deus e sobre como ele guia seus escolhidos. Número 7. O encontro de Jacó com os anjos, Gênesis 32, versículos 1 e 2. Logo após deixar Labão, Jacó se depara com um grupo de anjos de Deus. Ele imediatamente chama o lugar de Manaim, que significa 2 exércitos, mas o texto não explica o propósito exato deste encontro. Porque os anjos aparecem neste momento? Alguns estudiosos sugerem que isso simboliza a proteção divina enquanto Jacó se prepara para reencontrar seu irmão Esaú, com quem tinha uma relação marcada por conflitos. Outros acreditam que é um lembrete da presença constante de Deus em sua jornada. O significado dos 2 exércitos também intriga. Estaria Jacó reconhecendo o apoio celestial em contraste com seus desafios terrenos? Esse encontro reforça a ideia de que, mesmo nos momentos mais tensos, Deus está sempre ao lado de seus servos. Número 6. A luta de Jacó com Deus,
Gênesis 32, versículos 24 a 30. Uma das passagens mais enigmáticas de Gênesis é a luta de Jacó com o homem que, ao final, é identificado como Deus. Durante toda a noite, Jacó resiste e, ao amanhecer, recebe a bênção e um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Mas por que Deus escolheu confrontar Jacó de forma tão física? Muitos acreditam que a luta simboliza o processo de transformação espiritual de Jacó, de um homem astuto para um patriarca dependente da graça divina. O toque que desloca o quadril de Jacó serve como um lembrete da autoridade de Deus e da fragilidade humana. Essa experiência também nos ensina sobre a perseverança na busca por Deus e a disposição de sermos moldados por Ele. O que a persistência de Jacó nos revela sobre o relacionamento com o divino. Número 5. Os sonhos de José. Gênesis 37, versículos 5 a 11. Os sonhos de José, em que seus irmãos e seus pais se curvam diante dele, são tanto uma profecia quanto uma fonte de conflito. Esses sonhos não apenas prenunciam seu futuro como líder no Egito, mas também expõem o descontentamento e a inveja de seus irmãos. Porque Deus escolheu comunicar seus planos de maneira tão direta e polêmica? Talvez fosse para testar o caráter de José e preparar seu coração para os desafios futuros. Além disso, os sonhos destacam a soberania de Deus em trabalhar através de circunstâncias humanas aparentemente caóticas. Apesar de sua arrogância inicial, José aprende a confiar na providência divina. Esses sonhos nos ensinam que Deus tem um plano, mesmo quando as coisas parecem desmoronar. Como José lidou com o peso de ser escolhido tão jovem? Número 4. A identidade da esposa de Potifar. Gênesis 39. A esposa de Potifar é uma personagem envolta em mistério. Sua tentativa de seduzir José e, posteriormente, de destruí-lo com falsas acusações levanta muitas perguntas. Quem era ela e quais eram suas reais intenções? Alguns a veem como uma figura simbólica das tentações que enfrentamos em nossa caminhada, enquanto outros a interpretam como uma mulher movida por orgulho e rejeição. Sua história é um lembrete das consequências de ceder às paixões e do impacto de falsas acusações. José, por outro lado, demonstra integridade ao fugir da situação, preferindo enfrentar a prisão do que trair seus princípios. Essa passagem nos desafia a refletir. Como reagimos diante de tentações e injustiças? Número 3. A interpretação dos sonhos na prisão. Gênesis 40. José, enquanto estava preso injustamente, foi chamado para interpretar os sonhos de dois oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro. O primeiro sonhou com uma videira que produzia uvas que ele servia ao faraó, enquanto o segundo sonhou com cestos de pão sobre sua cabeça, sendo atacados por aves. José revelou que o copeiro seria restaurado à sua posição, mas o padeiro seria executado. Deus escolheu revelar seus destinos de forma gráfica para mostrar que os sonhos eram mensagens divinas, não meros produtos do subconsciente. Isso nos ensina que os sonhos podem ser ferramentas de revelação divina, destacando a soberania de Deus sobre os eventos da vida e da morte. Além disso, aponta para o papel de José como um instrumento de Deus, mesmo em circunstâncias adversas, preparando para o propósito maior que estava por vir. Número 2. O nome de Zafenate-Paneia. Gênesis 41 a 45. Após interpretar os sonhos do faraó sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, José foi elevado ao posto de segundo no comando do Egito. Como sinal de sua nova posição, recebeu o nome egípcio Zafenate-Paneia. Embora o significado exato do nome seja debatido, interpretações comuns incluem o Deus fala e vive ou o sustentador da vida. Esse título simbolizava não apenas a conexão de José com a sabedoria divina, mas também sua responsabilidade em salvar o Egito da fome.
O nome escolhido pelo faraó pode ter sido uma forma de reconhecer a presença de algo sobrenatural na vida de José, ainda que ele fosse estrangeiro. Isso reflete a forma como Deus pode usar situações improváveis para elevar seus servos, colocando-os em posições de influência e testemunho. Número 1. A bênção de Jacó a seus filhos. Gênesis 49. No leito de morte, Jacó reuniu seus 12 filhos e pronunciou bênçãos proféticas sobre cada um deles. Essas palavras não eram apenas desejos paternos, mas declarações sobre o futuro das tribos que eles formariam. Judá, por exemplo, foi descrito como um leão, apontando para a realeza que surgiria de sua linhagem, culminando no rei Davi, posteriormente, no Messias. Já outras bênçãos, como as de Simeão e Levi, refletem consequências de ações passadas. Essas profecias moldaram a identidade das tribos de Israel e apontam para a forma como Deus trabalha através das gerações. Cada palavra de Jacó é um lembrete de que os planos de Deus abrangem tanto o presente quanto o futuro, conectando histórias individuais a um propósito maior. Esses mistérios do livro de Gênesis destacam a profundidade e o propósito da atuação divina. Mesmo que não possamos compreender totalmente os caminhos de Deus, cada detalhe carrega lições e significados que nos convidam a refletir. Qual desses mistérios mais chamou sua atenção? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos que mergulham nas riquezas da Palavra de Deus.